Bom dia, meu quinto ano. Hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana, né, que tem aula, que tem nossa videoaula. Hoje, a nossa videoaula é de português. Nosso assunto super interessante: sujeito, predicado, oração e período. Muito importante para nós aprendermos. Esses assuntos estão nas páginas 262, 263 e 264. Daqui, ó, nosso livrinho de língua portuguesa, nosso livro de língua de português. Então, pegue um lápis, borracha, que é para falar que você achar que é interessante, né? Copia para o vídeo, copia. Que você vê no livro interessante também, ó, sublinha, passa ali um traço, tá certo? Mas acompanha. Se ficar qualquer dúvida, pergunta a prova, tá certo? Mas vamos prestar atenção agora na explicação da prova. Vamos lá. Então, abrindo o livro na página 262, nós encontramos aí sujeito, predicado, oração e período. Sorvete, uma delícia gelada. Há 4.000 anos, na China, o leite era uma mercadoria rara. Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, com grossas paredes de pedra. No século XVI, quando os chineses já faziam sorvetes de vários sabores, adicionando a neve ao leite, Marco Polo, que viveu aí do ano 1254 a 1324, explorador veneziano, levou sorvete para a Itália. Dali, os famosos sucos de fruta congelados alcançaram a França e, logo depois, o resto do mundo. Esse trecho aí foi tirado, né, da revista Super Interessante, São Paulo, abril, maio de 1990. Preste atenção aí nessa frase. O leite era uma mercadoria rara. A frase em destaque acima apresenta basicamente sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação da frase. Sujeito, termo do qual se declara algo, é o que está se falando, de quem se fala, né? E predicado é tudo o que se declara do sujeito, é o que está se falando do sujeito. Então, no caso, quem é o sujeito? O leite. Quem é o predicado? Era uma mercadoria rara. Aí vocês podem perguntar assim, ó, Pró, como é que eu encontro o sujeito numa frase? Vocês fazem a pergunta ao verbo, né? O leite era uma mercadoria rara. Quem era uma mercadoria rara? O leite. Então, o leite, sujeito. Todo o restante que estiver na frase vai ser o predicado. Então, para vocês encontrarem o sujeito, façam a perguntinha quem? E aí vocês vão encontrar o sujeito e saber que o restante da frase é o predicado, é o que se fala do sujeito. Entenderam aí direitinho? Classificação do sujeito. O sujeito pode ser classificado em simples, composto, né, oculto, indeterminado, inexistente. Nós vamos ver cada um deles. Sujeito simples só possui um núcleo. Exemplo: o menino ficou feliz. Então, quem ficou feliz? O menino. Então, menino no núcleo, é um sujeito simples. Vamos ver agora o composto para melhor entender. Dois ou mais núcleos. Exemplo: Lelê e o tio se divertiram a valer. Quem se divertiram, né? A valer. Então, Lelê, tio. Então, são dois núcleos. Então, é composto. Oculto ou desinencial. Está subtendido na terminação do verbo ou no contexto da frase. Olha só. Exemplo: fizemos uma bonita festa. Quem foi que fez? Quando eu digo fizemos, eu sei que fui eu e mais alguém. Agora, quem é essa outra pessoa?
está oculta, ninguém sabe quem foi. Então, assim é um sujeito oculto ou desinencial. Você não sabe realmente, ele está subentendido. Ele não foi dito na frase. Indeterminado, não se quer determinar. Exemplo, comeram toda a ceia. Quem foi? Quando eu digo comeram, pode ser João, Maria, Francisco, mas eu não estou dizendo quem foi. Então, fica indeterminado. Eu não determino, né, quem praticou a ação na frase. Inexistente, ou seja, oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais. Exemplo, choveu durante o jogo. Então, aí não o verbo, né? Ou, desculpem, a oração fica o quê? Sem sujeito. Fenômenos da natureza. Exemplo, ventou demais naquela noite. Então fica o quê? Oração sem sujeito. Com verbos ser, estar, fazer, ir, indicando tempo ou clima. Exemplos, é tarde, estava quente, faz muitos anos. Então tem a frase, mas está a oração sem sujeito. Ou verbo haver no sentido de existir. Exemplo, há muitas flores no jardim. Esse eu poderia trocar como existem muitas flores no jardim, mas é uma oração sem sujeito. Classificação do predicado. O predicado pode ser classificado em verbal, verbo ou nominal, nome. Então, predicado verbal, quando o núcleo é um verbo. Então, nós sabemos que o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Exemplo, Lelê chorou no quarto. Quem é o predicado aí? Chorou no quarto. Né? A gente vai perguntar, quem chorou no quarto? Lelê. Então, qual é o verbo? A gente faz a pergunta ao verbo. Quem chorou? Então, chorou é o núcleo do predicado verbal. Foi o que Lelê fez, é a ação. Então, é predicado verbal. O núcleo é um verbo. Predicado nominal, quando o núcleo é um nome que exprime qualidade e possui um verbo de ligação. Verbo de ligação, né? Aí no caso é o verbo ser, né? Lelê é bonito. Quem é bonito? Lelê. Bonito é o núcleo do predicado nominal. Está dando uma qualidade. Né? E tem aí o verbo é, que é o verbo de ligação. Verbo ser. Oração. Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito, ou só um predicado. Vamos ao exemplo. Paulo adora livros de aventura. Quem adora livros de aventuras? Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Adora livros de aventuras é o predicado. Período. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Exemplo, o motorista correu na via expressa. Chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Então, é a frase que tem uma ou mais orações. Nesse caso, nós vemos que tem o quê? 3 orações, né? Cada uma vai ter o quê? O verbo, ó. O motorista correu na via expressa, né? Chegou ao aeroporto, o verbo chegar, mas conseguiu, o verbo conseguir, pegar o passageiro. Então, nós temos 3 verbos, nós temos 3 orações, que constituem um período. E finalizou ali com ponto. Parágrafo. O parágrafo é composto de um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, ou seja, algo que está sendo falado ali, né, naquelas orações ou períodos, juntando a esta outras ideias intimamente relacionadas. Então, tudo está girando aí em torno de um pensamento. Exemplo, minhas férias. Uma vez fui passar uns dias numa casa enorme.
dentro de uma fazenda em São Carlos. Não era época de férias, era Páscoa. Meu pai era advogado e estava lá resolvendo umas questões de herança. Várias pessoas da minha família tinham ido junto. Era uma casa enorme. De longe, na charrete, a gente já via umas 20 janelas e um tanque no terreiro com mais de 20 cisnes e em volta. Cisnes, cisnes. Era como se fosse um castelo. Então você vê que, né, vocês veem aí que tudo está girando em torno do contexto de algo que ele está falando sobre um assunto, né, que se passou com ele. Então, aí se torna um parágrafo e termina no ponto parágrafo que vai começar na outra linha. Então, nesse caso aí, nós entendemos o que é parágrafo. Espero que vocês tenham entendido o assunto, certo? Aprendido principalmente. Se ficar alguma dúvida, pergunta a Pro, chama lá no Zap, anota a pergunta, manda áudio para a Pro, manda por escrito, tira foto, mas não fiquem com a dúvida, tá certo? Super beijo, um ótimo dia para vocês.